Frank, vamos deixar a galera ir entrando. Não, A gente já tranquilo. estava com a média aí de 15, chegamos até a ver mais de 20 participantes na mesma live. Legal. Então, queria agradecer mais uma vez. O Léo, só assim pra gente encontrar os primos, cara. Eu vi o O Léo, Léo tá aí, o eu vi. Thiago, minha irmã entrou. Complicado, a gente não consegue fazer churrasco. Agora não consegue mesmo, né? É tudo. Aí, Ô, Brunão, é tudo vagabundo, viu? Porque a gente vai aposentar e não encontra, entendeu? é isso mesmo. E obrigado também, André. Andréia é aluna, ela é médica, cara. Eu tive o prazer de cursar o mestrado com ela lá em Ouro Ah, Preto e ela sempre está prestigiando minhas lives. Muito obrigado, viu, Andréia? Mas, Frank, vamos voltar. Isso que você falou é um negócio muito bacana. E eu não sei se você lembra, no meu mestrado, eu, eu trabalhei, eu pesquisei, na verdade, o ACTN3, né? Que é o polimorfismo genético do gene, né? Que codifica a proteína alfa-actinina 3. E ela está envolvida, né, justamente com o que você falou. Então, foi uma alteração, né, uma mutação genética que aconteceu ao longo do tempo, justamente por quê? Porque os humanos, né, as pessoas precisavam se locomover grandes distâncias, né? Então, por isso que teve essa diferença aí, tá? Então, o gene da CTN3, ele está relacionado justamente com aquelas pessoas que não têm, né, a proteína, que não codificam a proteína, tem maior performance em provas de longa duração. O negócio é que o que eu vejo, né, hoje, depois de ter passado pelo mestrado, é que é muito infrutífero, cara, a gente achar ou pensar que um gene pode ser determinante para performance esportiva, né? Ou seja, a gente só envolvendo aí tarefas de força e potência muscular são 262 genes. Pensa, você que é estatístico, qual que seria a análise, né? A combinação de 262, cara? é complexo. É complexo. Assim, o ser humano é muito complexo para a gente dizer que exista só um ou dois fatores determinantes para uma capacidade atlética, intelectual, esportiva, seja lá o Sim, que for, né? Assim, é multifatorial e aí tem fatores intrínsecos, tem fatores extrínsecos também, né? Então, é uma equação extremamente complexa, né? Assim, verdade. a minha experiência nesses 5 anos, eu posso te dizer que assim, cada ano a gente vai aprendendo, né? Vai conhecendo um pouco o corpo, vai tendo um autoconhecimento, aquilo que dá certo, aquilo que não dá. Muitas vezes a gente pode pecar por um treino. Um pensamento que poderia ter treinado menos ou poderia ter treinado mais, né? Assim, Um, em 2018, que eu fiz meu melhor tempo, minha melhor performance, né? Quando eu terminei, eu tive cãibra faltando 15 quilômetros. Eu me lembro que o diagnóstico, sobretudo conversando com os africanos, os africanos trabalham muito volume, né, no uhum, treinamento. Eu vim para cá com isso na cabeça. Olha, eu tenho que aumentar meu volume. E depois do que aconteceu em 2019, a minha conta não foi essa. É assim, aham, uma reflexão olhando para trás, o erro em 18 não foi volume. O erro em 18 talvez tenha sido o fato de que eu deveria ter feito mais treinos de intensidade, e olha que curioso, né? Mais, aham, mais treinos de intensidade para suportar a intensidade durante os 90 quilômetros, eu suportei durante perfeito, 75 quilômetros. Então, é uma perfeito. equação muito complexa que eu acho que assim tem que ter uma simbiose muito grande do treinador, né, do preparador físico com o atleta nesse feedback. E tem que acontecer, porque são muitas variáveis durante um ciclo de preparação que é muito longo. Perfeito, perfeito. E o Paulo está perguntando aqui, dermatografia. Paulo, não, desculpa, cara, mas não sei o que que é. Nunca nem ouvi falar. Para identificar o potencial atlético. Não sei. Hoje que a gente fala muito, e que você sabe, é responsividade, né?
Então, o que eu falo é o seguinte, não adianta, às vezes a galera tá pensando, né, assistindo a live, falando assim, ah, vou correr uma maratona amanhã. É o que o Frank falou, não adianta. Vocês não vão conseguir correr 40 quilômetros de um dia para o outro, né? Vai ter que começar correndo 2, 3, 5, 10 e ir adaptando a isso aí. Eu lembro a primeira vez, eu já me aventurei no mundo da corrida, né? Eu corria só 5 quilômetros. E eu participava das corridas de rua, 5 quilômetros, eu tava mandando bem, fazendo 5 quilômetros com 22 minutos. Aí eu fui e falei assim, ah, velho, pagar uma inscrição para correr 22 minutos, eu tô perdendo dinheiro, aí. Você tá doido, não vou fazer isso mais. Aí falei, vou correr de 10. Frank, que coisa. E foi tipo assim, corro 5. Correr 5 é tranquilo, é só 5 a mais, né? Velho, beleza, eu fui meter no pé. Quando deu 5 quilômetros, eu vi a plaquinha, 5 quilômetros, eu já tava morto já, né? Porque eu tinha dado gás. Eu olhei e falei assim, puta merda, ainda falta metade, cara. Eu só tô na metade da corrida. Ô, Bruno, deixa eu te contar uma história aqui, né? Esse ano, a gente passou com a sombra do Covid, né? Tudo sendo fechado. Então, teve lockdown na África do Sul e suspenderam. Na verdade, suspenderam as provas no mundo todo, né? E eu me lembro que, assim, mas a decisão que a Conrads tomou foi muito em cima da hora, porque é o maior evento esportivo da África do Sul. Tem uma série de implicações sociais, econômicas naquele país de suspender o maior evento deles, né? Então, você tem implicações muito graves, assim, por exemplo, o mundo todo leva para lá mantimentos, leva para lá muita grana, né? Uhum. E muito importante para a sociedade. Envolve emprego, envolve renda, envolve muita coisa. Então, é compreensível. Eles deixaram para tomar a decisão de cancelar muito em cima. Eu me lembro assim, faltando mais ou menos um mês e pouco para a prova, eles suspenderam. 2 meses antes, eles, na verdade, suspenderam para o segundo semestre, correndo o risco de cancelar no ano. Quando foi chegando um mês antes, aí eles suspenderam no ano. Mas eles lançaram a Conrads virtual e colocaram várias distâncias, 90, 45, 21, 10 e 5 quilômetros. Inclusive, foi a maior corrida virtual já existente no mundo. Foi a Conrads. Mais um recorde para a Conrads. No Brasil, foram mais de 2.000 corredores. E aí aí eu vou contar a arrogância, que é mais ou menos isso que você acabou de contar aí. Eu vinha treinando pouco, por causa de tudo, né? Eu tive um semestre profissional muito desafiador, porque todas as aulas do IBMEC passaram a ser à distância. A gente conseguiu virar a chave em uma semana. Então, assim, foi um desafio profissional muito grande. E o fato de não saber que ia ter a Conrads, é muito difícil você continuar a motivação para treinar volumes elevadíssimos, como eu te falei, tendo quase que certeza que não teria. Então, eu praticamente não treinei. Então, no último mês, quando cancelaram a Conrads, último mês e meio, quando cancelaram a Conrads, eu praticamente parei de correr. Eu já vinha correndo muito pouco. Faltando umas 2, 3 semanas antes, eles lançaram o desafio. E uma das distâncias era 90. E aí eu entrei em contato com o meu treinador e eu me lembro que faltavam 23 dias para a Conrads virtual. Eu falei com ele, cara, vai ter a prova virtual, vou fazer 90 quilômetros. Aí ele me encorajou, ele falou assim, olha, vamos treinar, né, cara? Vamos treinar, eu vou bolar um treinamento aqui, né, sob pressão, vamos ver se dá certo. Eu me lembro que eu comecei a treinar, com 3 dias eu comecei a ter um problema na coluna. Na verdade, eu já tenho um problema na coluna, retificado, a gente conversou sobre isso. Sim. E passei o semestre inteiro sentado, isso potencializou. E aí, quando eu passei 3 dias treinando volume muito alto para tentar vencer esse sacrifício de correr 90 km daí a 23 dias, eu vi que não ia rolar. Mas o fato é, eu continuei treinando muito pouco, porque as dores estavam enormes na coluna, e foi se aproximando. E nos últimos 10 dias eu praticamente não treinei por causa das dores na coluna, que eram enormes. Mas eu saí para correr. E aí eu bolei o seguinte plano, Bruno. Saí para correr de Alphaville para chegar na Pampulha, que daria 45 quilômetros, que é a distância que eu me programei para fazer. Eu abdiquei dos 90, me inscrevi para 45. Eu não tinha corrido 30 quilômetros no ano inteiro. Então era muito mais um trabalho mental. E aí eu me lembro, né, que eu comecei a correr, e aí uma alusão à esposa, né,
companheira nos últimos anos, ela que me apoia em todos os treinos. Eu fico fazendo treino de 3, 4, 5, 6, 7 quilômetros e ela que faz o suporte, nutricionista, ela que cuida da minha alimentação. Sim. E aí eu fiquei pensando, porque nós saímos e eu tinha dito para ela que eu ia correr 45 quilômetros. Mas eu me lembro, todo empolgado, isso que você falou aí. Os primeiros 20 quilômetros, eu todo empolgado, correndo e pensando assim, cara, quem falou que eu vou fazer 45? Eu vou fazer a porra dos 90. Como assim? Eu vou mandar ainda. E eu pensei o seguinte, eu não tinha visto minha mãe, eu não tô vendo minha mãe há muitos meses, né? Porque ela tá lá em Sete Lagoas, tá ilhada lá por causa dos problemas pulmonares que ela tem. E aí eu corri os primeiros 20 quilômetros, Bruno, pensando o seguinte, quando chegar lá na Pampulha, eu vou ter que falar pra Cris que eu quero ir até Sete Lagoas para ver minha mãe. Cara, quando chegou nos 30 quilômetros, eu me lembro que eu cheguei na rodoviária. De Confins, de Alphaville até a rodoviária. Deu 30 quilômetros. Eu até passei no IBMEC para dar um alô pro plantonista que estava lá fazendo a segurança. Eu fiquei conversando com ele uns 5 minutos, voltei a correr. Cara, quando eu cheguei, ela estava me esperando na rodoviária, mais um ponto de apoio. Eu não aguentava dar um passo mais, bicho. Eu estava completamente na merda. Sabe o sujeito na merda? E eu pensando assim, eu tenho... Para completar os 45, eu estava ali para 32, 33, faltava 12, 13 quilômetros. E eu não aguentava dar um passo a mais. Como que eu consegui? Nossa. Força mental. Mas assim, perfeito. Eu não tinha, ao longo do ano inteiro, me preparado. Nada. Mas como eu já tinha feito 90 quilômetros, já tinha feito 40, 45, 50 quilômetros inúmeras vezes... Você acredita que é capaz e acredita que vai conseguir fazer. Mas se não houver a preparação, né, o condicionamento, que é um processo longo, né? Ele não é da noite para o dia. Ninguém sai para correr uma maratona, porque eu quero fazer, você vai lá e faz. Não, amiguinho, você não vai fazer. Né? E isso vale para qualquer distância. Isso vale como no seu caso. Eu treinei para 5, então eu vou meter 10 aqui. Não, você pode até fazer, mas você vai chegar... na merda, completamente na merda, né? Porque é um processo, né? Você sabe melhor que eu, é um processo de adaptação fisiológica que ela não vem da noite para o dia, ela é longa, né? Todos são capazes de conseguir fazer isso, obviamente, né? Mas é um processo de meses de condicionamento dentro de uma periodização, né? Que é fundamental. É isso mesmo. A galera às vezes fala assim, né? Vendo a gente conversar, vendo live e tal, fala assim, nossa, pô, você tá no doutorado e tal, você é muito fera. Eu falei, não sou fera, cara. Doutorado, muita gente, todo mundo pode fazer doutorado, né? Só que a galera acha que você saiu da graduação e pronto, caiu no doutorado, né? E não é assim. Não. Então, eu lembro, cara... Bruno, eu costumo dizer o seguinte, todos são capazes de tudo. A questão é se você está disposto a, apesar de qualquer obstáculo, se manter na estrada. Eu acho que esse é o ponto. Porque, assim, o Walt Disney, né? Eu gosto do mundo impossível, porque poucos estarão lá. Não porque não sejam capazes, mas poucos se submetem a todos os sacrifícios e abdica de tudo que é necessário para ter um mundo impossível, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Assim, fazer um doutorado, qualquer um pode fazer, né? Correr uma ultramaratona, qualquer um pode, né? Carregar um peso extraordinariamente absurdo, qualquer um pode. Só que isso não vem da noite para o dia. Ô, Frank, se você me permite, eu vou parafrasear o Clóvis aqui. É aquele negócio de você ter brio, né, cara? Tipo assim, pô, você pega Kant pra ler, né? As 3 primeiras folhas são tão desinteressantes quanto as outras. Mas, porra, teve um filho da puta que escreveu aquilo ali. Não é possível que eu sou tão retardado a ponto de não entender. Então, nem que eu fique aqui durante dias, eu vou entender esse trem, cara. Então, para atividade física é a mesma coisa. O cara conseguiu correr. O que ele fez? Ele começou, cara, você sentado a bunda no sofá, comendo,
enchendo o pandu de comida, você não vai correr 1 quilômetro, né? Você não vai conseguir fazer um agachamento. Agora, se prepara para aquilo ali, levanta, começa a fazer algumas coisas e tal. Daqui a algum tempo, você vai estar fazendo. E esse, na verdade, Frank, é o grande mal da atividade física, cara. Hoje é aderência. As pessoas não conseguem aderir a um programa de atividade física, não conseguem aderir à dieta, né? Então, eu falo assim, tem gente que tem mais fácil, né? Uma adesão mais fácil porque gosta mais, ou porque se desafia mais, ou porque algo naquela modalidade a motivou a continuar, né? Que seja, sei lá, o prazer, às vezes, de dançar. Tem muita gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de lutar. Eu fico pensando, tem um amigo meu que está assistindo a live, esse aí que está falando, o Paulo, se dispõe, quando em sã consciência, que eu vou me dispor a ficar na frente de um cara disposto a tomar porrada dele. Não vou fazer isso. Não vai dar. Eu vou. gosto mais do meu nariz, viu, Bruno? Pois é, cara. Se botar o cara pra me dar uma porrada nele, não vai rolar, não. Vai rolar, não. Pois é. Mas, então, enfim, mas é isso que é aderência, né? Cada um... Se a gente for parar pra pensar, esporte não é muito explicado, né? Ah, quanto que eu vou parar pra correr 90 quilômetros? Qual a finalidade disso? Cara, a finalidade tá em quem faz, não é você que tá vendo. Então... Bruno, só um detalhe, cara, que assim, eu não sei se isso acontece com você, eu acho que acontece com todo atleta, né? Assim, Oscar Schmidt, porra, cara, eu duvido que ele gostava de ficar fazendo 1000 lançamentos todo dia. Eu duvido. Não entendeu? Gosta. Duvido que o Federer fica lá rebatendo bola um dia inteiro, gosta daquilo. Cara, a gente gosta da consequência dessas coisas. Exatamente. É de perceber que você ultrapassou seu limite. O meu treinador, uma vez, ele falou uma coisa que eu acho super legal. Eu me inscrevo numa prova que eu não sei se eu vou dar conta de cumprir. Sabe, assim, e isso eu acho que vale muito para mim, assim. Eu não vou me propor a entrar numa competição, e aí não é competir com os outros, né? Assim, eu mesmo, eu com os meus limites. Eu não vou me propor a fazer alguma coisa que eu vou fazer mais ou menos. Ou eu vou para me matar e fazer o meu melhor, ou eu não vou fazer. Mesmo. Entendeu? E quanto mais desafiador, mais pelo menos no meu caso, né? Mais motivado eu fico. Então, assim, quando eu saio para fazer uma maratona com relógio no pescoço para bater um tempo, para mim isso é fantástico. Eu não sei se eu vou dar conta, mas eu vou me preparar para aquilo. Eu vou contar uma história, né? No ano que você me preparou, meus 2 melhores tempos, eu comentei isso aqui, meus 2 melhores tempos de maratona foi em abril, que foi em Santiago, no Chile, e em maio, que foi em Lima, no Peru. E em Lima, cara, eu tinha eu dou aula, então eu tinha que viajar na sexta e voltar no domingo para estar dando aula na segunda. Cara, e o único avião para o Brasil, de Lima para São Paulo, para eu chegar em Belo Horizonte a tempo, era um voo, eu não vou me lembrar o horário certo, mas era um voo algo em torno de 11 e pouco. E a maratona começava algo em torno de 6. E aí o seguinte, o aeroporto é muito fora da cidade. Então, quando eu fui fazer a conta, cara, assim, a logística, eu me lembro que eu tinha que quase que bater meu recorde na maratona para eu conseguir não perder o voo, entendeu? E aí, assim, cara, eu tinha batido meu recorde em abril e tinha que bater meu recorde em maio de novo. E assim, eu não treinei 4 meses, teve aquele período de polimento para ir lá e bater meu tempo, não. Mas era a condição que eu tinha para conseguir pegar o voo e chegar no Brasil e dar aula na segunda-feira. Alguns contam assim, porra, então dá um jeito de só comprar passagem para você ter o risco de perder a passagem para você bater seu tempo. Claro que isso é um risco enorme. E eu me lembro, cara, que eu estava correndo e estava bem na prova, só que eles param a cidade, é uma capital, né? Essa São Paulo, você parando São Paulo, o engarrafamento que isso gera, os problemas, né, de efeitos colaterais que geram. Eu me lembro que o hotel era próximo da cidade, eu cheguei, peguei a medalha, o táxi, o Uber já estava me esperando, o meu check-out já estava pronto, minha roupa já estava do lado da cama, era entrar, tomar uma ducha e sair, senão eu ia perder o voo.
E eu me lembro, cara, que assim, nos últimos 10 quilômetros eu tive que aumentar a intensidade, e já na merda, obviamente, né? Os últimos 10 quilômetros, na verdade, quando a gente corre maratona, você começa a maratona nos últimos 10 quilômetros. Você passeia 32 quilômetros para de fato correr a maratona, que são os últimos 10. E eu me lembro que eu corri os últimos 10 olhando para os lados, assim, pensando assim, porra, a cidade está toda engarrafada, cara. Como é que eu vou chegar no aeroporto? Então o problema não vai ser bater meu tempo. Agora o engarrafamento. Minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Eu não sei se eu vou fazer a parte dele, entendeu? Cara, eu lembro uma vez que o meu pai... Eu não fui um exímio estudante, né? Na época do ensino médio, né? Ensino fundamental. Eu não gostava de matemática. Aí meu pai falou comigo assim, cara, você não gosta de matemática. Então, sabe o que você faz? Estuda matemática. Mas você estuda matemática até a hora que você gostar de matemática. Quando você aprender a gostar de matemática, pronto. Você não vai ter mais que estudar matemática, porque agora você vai gostar e você vai saber. E aí eu lembro que quando eu comecei a musculação, ninguém gostava de treinar a perna, né? Todo mundo treinava a perna na sexta-feira, se é que treinava. Aí eu falava assim, putz, não, eu tenho que treinar a perna. E eu vou treinar a perna onde? Na segunda-feira. Porque todo mundo estava treinando o peito e eu ia treinar a perna. Ninguém gostava, né? Aí eu falei assim, porra, pronto, vou lembrar daquilo que meu pai me falou. Já que eu não gosto de treinar a perna, eu vou treinar a perna. Mas eu vou treinar a perna até eu gostar de perna. Depois, pronto, eu não vou ter mais que treinar a perna. Dito e feito, cara, comecei a treinar a perna. No começo, lógico, você passa mal, vomita. Quantas vezes eu já vomitei em treino, eu já tive que forçar vômito também. Para dar conta, porque a intensidade é muito alta, né? Aí, e quando você é novo na musculação, você acha que o resultado vem do peso que você levanta, né? Porque você acha que tudo é peso, tudo é peso. Aí precisa de um pouco mais de maturidade para você ver que não é peso, né? Não é peso. É realmente o volume de treino e tem outras variáveis, né? A galera fala assim, porra, mas você gosta de carregar peso. Não gosto de carregar peso. Eu gosto de ficar forte. Se eu tivesse como eu ficar forte sem carregar peso, beleza. Ô, Bruno, né? se eu tivesse condição de correr a Conrad sem treinar, putz, era o melhor dos mundos, cara. Exatamente. Porque assim, olha, você viajar, eu já viajei para vários países para correr maratona. Cara, é fantástico. Assim, é fantástico você correr em Chicago, que é uma cidade lindíssima, conhecer a cidade correndo. É fantástico, cara. A Conrads, que é uma das experiências de vida mais fantásticas, assim. É uma prova que começou lá em 1921 para homenagear pessoas que morreram na Primeira Guerra. O país para te assistir, as pessoas gritam seu nome durante 90 quilômetros, sabe? Assim, sabe um país parar e é cultura. A nossa cultura é o futebol. O homem nasce e entrega uma bola para ele. Na África, as pessoas começaram a correr, até por uma questão de necessidade, para ir para a escola, para fazer um supermercado. As pessoas precisam disso. É mudança social ser jogador de futebol no Brasil. Lá é uma revolução social, porque a pessoa se desponta no atletismo e ela vai ganhar dinheiro com isso. Né? Então, faz parte da cultura daquele país. Agora, treinar, cara, treinar não é bom, não. Sabe, assim, lá, o ano passado, né? Pô, eu me lembro, 1º de janeiro, foi meu primeiro treino no ano passado. Eu fiz a conta, porque em 18 foi meu melhor tempo, mas eu queria melhorar o tempo. Eu falei assim, eu tenho que treinar mais. Aí eu fiz a seguinte conta, né? Bom, 23 semanas eu tenho que mandar mais de 2.000 quilômetros. Eu nunca tinha feito isso. Sim. Porque os estudos que mostram, né, dos atletas africanos que conseguem fazer abaixo de 7 horas e 30, os 90 quilômetros, a grande maioria, a probabilidade aumenta drasticamente se ele consegue fazer mais do que 2.000 quilômetros. No meu caso, eu tive um problema porque eu tenho uma vida profissional intensa, né? E eu fui ficando muito lento por razões óbvias. Eu não tinha tempo de fazer massagem todos os dias, não me alimentava direito. Então, o corpo demora muito mais tempo para se regenerar, se recuperar, e eu não chegava pronto para a nova sessão de treinamento. Então, com o passar do tempo, o volume, e aí você sabe, é uma das componentes importantes, mas ela não é a única, né? Tem uma série de componentes necessários no plano de treinamento. Não fui bem sucedido, mas assim, não é bom.
sabe? Assim, eu me lembro que, pô, eu falava para a Cris, cara, você começar uma preparação, eu faço analogia de subir uma montanha. Sabe, você vai subir uma montanha até quase morrer, para você chegar lá no cume e desfrutar da festa. Porque a prova é a festa. Né? Assim, chegar num outro país e comemorar com aquele país e com as pessoas daquele país. Sobretudo a meca da ultramaratona, a rainha da ultramaratona. Né? O mundo inteiro para assistir. É muito legal. O problema é chegar lá. Então as pessoas muitas vezes falam assim, pô, esse é louco em correr uma maratona, uma ultra de 90 quilômetros. Cara, é uma das melhores e maiores experiências da vida, é uma grande metáfora da vida. Muito difícil é a preparação. É você aceitar que você vai ficar 3, 4, 5, 6 meses abdicando de família, filhos. A hora que você tinha uma festa para ir, você não vai. Coisas que você deveria comer, ou gostaria de comer, não pode comer. Tem hora para comer, tem o que comer. Né? Tem hora para dormir, tem hora para treinar. Nesse nível de intensidade e volume de treinamento, eu costumo brincar que é o seguinte... Ou você tá na merda, morrendo de dor antes do treino e precisa descansar para treinar, ou você tá treinando, ou você tá na merda depois do treino, porque você tá na merda, acabou de treinar, e tem que descansar também, entendeu? Então, assim, você vive na merda, entendeu? O que tem de bom nisso, cara? Não tem nada de bom nisso. Tem a consequência disso, que é quando você vive uma experiência única, singular, submete a sua vida, né, a ultrapassar um limite e desfruta de receber uma medalha e comemorar, né, tudo aquilo que você, junto com a sua família, você conseguiu conquistar. Eu acho que esse é o grande barato. Né? Então, o processo ele é repleto de dor e sofrimento. Isso é verdade. Isso é verdade. Moçada, vamos fechar aqui, né? Estendemos muito, passamos até de 1 hora de live, mas isso porque a galera foi interagindo, né, Frank? Foi perguntando e foi gostando também da conversa. Eu já falei, eu tava fazendo umas lives, cara, com roteiro, né? Parecia que a live era quase ensaiada. Aí eu falei assim, não, que parece novela isso, cara. Tipo assim, eu tô sendo um ator aqui, não. Então, eu prefiro fazer essa live desse jeito, que é sem combinar nada. Eu falo, às vezes, eu não falo, cara, eu costumo falar que eu não falo palavrão. Eu utilizo de adjuntos adnominais de intensidade, cara. Então, tipo assim, é uma linguagem adulta quando eu falo, né? Não é palavrão isso. Mas, enfim, se alguém quiser falar aí alguma coisa, fazer alguma pergunta, né, moçada? Vou abrir aqui e agradecer de novo ao Frank por ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouquinho da experiência dele sobre a corrida, sobre as ultramaratona, né? E sobre o treino de força, como que foi importante para ele também nessa parte da preparação. Agradecer todo mundo que assistiu a live, né? Tanto a primeira quanto a segunda. Agora nós estamos com 8 ali, mas chegamos a ter mais de 20 pessoas participando simultaneamente. Então, queria agradecer todo mundo. E, Frank, passa a palavra aí para você se despedir também, enfim, deixar um recado final para a galera. Se me permite só contar uma rápida e última história, Bruno, que essa também Diga. é singular. Eu comentei com você que em 2017 eu rompi a fascia plantar, né? Tem uma história em 2016, porque cada Conrads é muita história. Em 2016, cara, em 15 eu fiz em 10 horas e 53. Em 2016 foi 8 horas e 40 e poucos. Eu baixei quase 2 horas meu tempo, né? E eu cheguei feliz, eu levei meus filhos para eles viverem a experiência. Eu me lembro que a minha filha ficou uns 10 minutos batendo palma e chorando depois das 12 horas, porque é um limite, e quem chega depois das 12 horas é desclassificado, né? Então foi uma mega experiência. Eu tenho um vídeo chegando, gritando, né, e abraçando os meus filhos na chegada. É uma das cenas mais lindas que eu já vivi na vida. E eles verem, né, viverem essa experiência de todo o processo de preparação e chegar. Cara, saímos do estádio, a gente
se confraternizou com a galera de Belo Horizonte, cada um pegou seu Uber e foi pro hotel, alguns pegaram táxi, eu peguei Uber na época. Quando eu cheguei no hotel, na escadinha para subir pro hotel, o Bruno, eu olhei para baixo assim, eu tava com a medalha de 2015, com a medalha de 2016 e com a back-to-back. Quem faz os 2 primeiros anos, a ida e a volta, a subida e a descida, recebe uma terceira medalha, chama back-to-back. Eu tava com as 3 no peito. Quando eu olhei para baixo, cara, a medalhinha tinha sumido, eu tinha perdido a medalhinha quando eu cheguei. Nossa! E aí a galera me pergunta, o que você fez? Cara, eu sentei no meio-fio e danei a chorar, igual criança. Porque 1 ano de preparação, né? Consegui uma medalha diferente, que foi abaixo de 9 horas, que é um outro tipo de medalha. Realizei meu sonho, fui recebido pelos meus filhos e perdi a medalha. E aí eu me lembro, cara, que meu filho saiu correndo atrás do táxi para tentar pegar. Eu tive um outro amigo que estava no mesmo hotel que a gente, chegou no táxi logo atrás, me colocou dentro do... Aí ele me viu no meio-fio chorando e falou assim, cara, você perdeu sua medalha. Eu falei, perdi. Aí ele me colocou dentro do táxi, minha filha entrou dentro do táxi e falou assim, pai, vamos atrás da nossa medalha. Só resumindo aqui, 1h30, 2 horas depois, Bruno, de fatiar as ruas ao entorno do estádio procurando o táxi, porque na minha cabeça, primeiro, tinha perdido dentro do táxi. Entrei dentro do estádio, fatiamos o estádio todo, em todos os lugares que eu andei. Depois nós fatiamos a estrada, porque é como se fosse aqui no Mineirão e todo o complexo do Mineirão fosse fechado para não ter trânsito durante o aglomerado de pessoas. E 1h30 depois é liberado para trânsito. Muito trânsito, que é uma via muito intensa lá. Eu e minha filha ficamos andando quase 1 quilômetro no meio dos carros, no mesmo lugar que a gente tinha passado 1 hora, 2 horas antes, para tentar achar a medalha. Achei a medalha. Nossa. Toda furadinha, porque os carros tinham lambido a medalha para lá e para cá. Né? Nossa! Mas eu me lembro que quando eu cheguei e vi a medalha no chão, toda chapiscada dos carros, o pneu dos carros passando, eu danei a chorar de novo, cara. E aí voltei, pô, eu quero uma medalha boa, eu quero uma medalha nova e tal. Talvez seja o maior prêmio que eu já tive na vida, né? De resiliência, porque depois de correr 90 quilômetros, minha filha me colocar no táxi e falar assim, Frank, pai, você não desiste nunca. Então vamos atrás da nossa medalha, porque a gente só volta para o país com a sua medalha. Lógico. Mas e ela é isso tá aí, mesmo. Né? Então, assim, acho que a palavra final é que, de novo, a gente pode ser o que a gente quiser ser e conquistar o que a gente quiser conquistar. A gente não pode desistir nunca e ter uma resiliência enorme. É isso mesmo. É isso mesmo, cara. Obrigado, viu, Frank, pela conversa, por esse momento que para mim a satisfação é inenarrável. São você, meu primo Daniel também, são pessoas que eu gosto demais de conversar, cara. E, na verdade, o que eu falo é o seguinte, você tem que ser o burro da mesa, né? Se você tá ali sentado e você tá achando que você é o mais esperto, irmão, você muda de mesa, não é ali seu lugar. Então, realmente é uma satisfação muito grande compartilhar esses momentos, essas conversas com essas pessoas que eu gosto e admiro tanto. Beleza? Muito obrigado por você ter compartilhado um pouquinho de sua experiência com a gente. Cara, galera, conte comigo sempre e preciso de você, viu, cara? Tamo junto, irmão. A meta em 2021, eu nesse momento estou destreinado e gordo, entendeu, bro? Então, mas a meta em 21 é fazer o que eu nunca fiz. Para fazer o que a gente nunca fez, a gente tem que treinar mais do que nunca. É verdade. Mas já tá aqui. Vou rapidinho. Já tô mexendo em planilha aqui. Amanhã eu já te mando a sua para que você possa começar aí amanhã mesmo treinando em casa, beleza? Valeu, Tamo meu junto. amigo. Valeu. Obrigadão. Obrigado a todo mundo. Valeu. Fica com Deus. Valeu, moçada. Também.